Beleza. Agora. Boa noite, gente. Então, vou começar contando um pouquinho quem a gente é rapidamente, né? Alguns de vocês assistiram a live do webinar do domingo, outros não, então a gente vai contar só resumidamente. Eu e o Dino somos do Terra Dentro, que é o projeto que a gente tem aqui no Brasil, mas esse projeto é conectado a um coletivo internacional chamado Gestos Rumo a Futuros Decoloniais, com quem a gente vem aprendendo, estudando e sendo formado como facilitador desde o começo de 2018, meados de 2018. Esse coletivo, ele tem pessoas, bastante gente do Canadá, que é do coletivo, algumas pessoas de alguns países diferentes da Europa, e aqui no Brasil a gente tem eu e o Dino e mais uma rede indígena que faz parte. Essa rede indígena que faz parte também do coletivo é a Teia das Cinco Curas. Ele é mais ou menos um projeto específico, mas são pesquisadores indígenas que nos abrem outras portas possíveis aí de formas de vidas possíveis. A gente agradece muito a colaboração que a gente tem para estar aqui hoje carregando esse conhecimento que vem um pouco do coletivo e um pouco da Teia das Cinco Curas. Depois a gente manda uns links aqui, se bem que eu acho que vocês já receberam vários links. Estão informados. Boa noite. Eu estava aqui pensando, eu ia começar a falar um pouco sobre o coletivo e os princípios, né, que norteiam o nosso trabalho, mas eu acho que eu vou acabar influenciando muito se eu fizer isso. Então, eu só queria voltar um pouquinho para vocês, né? Acho que hoje a ideia é muito mais uma conversa do que a gente ficar aqui falando sem parar. Então, para a gente abrir esse círculo virtual, convidar cada um a se apresentar. Então, rapidamente, cada um, seu nome. Se vocês já viram alguma coisa do coletivo, o que vocês viram? E uma sensação que vem na sua cabeça quando vocês pensam na palavra modernidade. Só para a gente começar a abrir essa roda. E aí eu acho que eu vou seguir aqui a ordem que a gente está vendo na nossa tela, tá? Porque às vezes a gente tenta um passando para o outro, mas fica um pouco atrapalhado. Vamos ver se funciona desse jeito. Então a gente começa pela Lua. É você, Lua. Eu sou a Lua. Já li o site inteiro do Jet 1 Futuros Decoloniais. Me interesso muito pelo tema, tenho estudado ele, mas me sinto longe de compreender em profundidade. Sinto... A terceira pergunta era qual? Era se eu já tinha visto algum... o que me vinha à mente quando pensava em modernidade, né? A palavra modernidade que te traz. Me vem à mente essa ideia de fragmentação, assim. Obrigada. Acho que a próxima é a Sil. Oi, tá me ouvindo? Sou a Silvia, prazer, estou bem feliz de estar aqui. Eu não participei do primeiro grupo, eu conheci a comunidade do Telegram depois, enfim, depois que eu fiz o curso já do Fim da Modernidade, a primeira edição que teve agora com a Kai e com o Dino. Sou amiga deles já há um tempo, já estava flertando com o trabalho deles e aí fui fazer o curso e aí agora estou assim... Enfim, fiquei super feliz, né, de conhecer um pouco mais em profundidade e estou ainda digerindo tudo que a gente falou no curso, e lendo, escutando. Eu acho que são temas muito simples, entre muitas aspas, no sentido de que é fácil de todo mundo entender, mas é muito difícil de internalizar e de conseguir fazer alguma coisa com tudo isso, né? Então, mas entrei no grupo do Telegram, então, assim, gera aquela ansiedade de querer ler tudo, mas tudo bem, tá tudo certo, vai escolhendo só alguns temas, vou guardando outros. E quando eu penso em modernidade, talvez um pouco influenciada já por esses papos todos, eu penso em falência. Valeu, Sil. Acho que Daniela, se puder. Oi, gente, boa noite. Estão me ouvindo? Bom, eu sou Daniela, Dani, né? Daniela
o nome formal, mas todo mundo me chama de Dani. Bom, eu sou super recém-chegada, tanto na comunidade do Telegram, e aí eu já vi que ia ter o grupo de estudos, já quis participar, mas assim, bem caída de paraquedas. Tô bem mais aqui para absorver hoje. Quando falou pensar em modernidade, o que me veio à cabeça, assim, tipo, já levei um susto, mas a primeira palavra que veio foi distanciamento. Foi isso que me veio à cabeça, assim, é o que eu tenho sentido muito, principalmente na minha vivência nos últimos anos, em relação à modernidade. Isso. A próxima na nossa ordem aqui é a Fê. Oi, gente, tudo bom? Boa noite. Eu sou Fernanda, mas todo mundo me conhece como Fê. Vi o vídeo de vocês depois no YouTube, li o artigo e eu entrei em contato com esse tema a partir da Grada Quilomba, de uma exposição dela que eu fui na Pinacoteca de São Paulo. Achei bem forte e comecei a pensar também, depois conhecendo o Futuro Possível, como todo esse pensamento decolonial poderia caber dentro da minha área de atuação profissional, que é pesquisa, assim. Então, comecei a estudar um pouco por aí, autores, pensadores latinos e negros e indígenas. E, enfim, quando eu penso em modernidade, me vem linearidade na cabeça, assim. Uma coisa muito determinista, muito fechada. É isso. Obrigado. Sou eu, né? A próxima, eu acho. Sou eu. Bom, meu nome é Bárbara. Eu trabalho com... Ô, Fê, fecha seu microfone, por favor, que tá dando interferência. Obrigada. Meu nome é Bárbara, eu trabalho com sustentabilidade em grandes empresas há alguns anos, e por isso que quando eu penso em modernidade, eu penso em falência. Eu sou uma inquieta, já faz muito tempo que eu já sei que meu propósito não é mais trabalhar nesse modelo falido e mentiroso, enfim, né? Acho que a maioria de vocês deve concordar comigo. Já estava tentando me reinventar e não sabia muito bem o caminho. E aí eu estava pedindo caminhos e eu encontrei o Futuro Possível. E aí, dentro do Futuro Possível, N referências. Eu falei, gente, é tudo que eu sempre pensei. Eu não conhecia o trabalho de vocês, não conhecia esse tema de decolonialismo. E aí eu ouvi o YouTube, li o artigo, eu tô tipo... E aí, então, agora, quando falo o tema modernidade, eu penso em volta para casa. Então, tem né, uma coisa dúbia entre falência e volta para casa. Então, eu tô, assim, muito feliz de estar aqui com vocês e de estar chegando mais próximo. Obrigado. Ju? Oi, gente. Ju Roio. Eu assisti o vídeo de vocês, eu não estava ao vivo, mas assisti no dia seguinte e fiquei assim, yes! Coração quentinho, assim, de ver a estrutura, né? De começar a ampliar a estruturação desse pensamento, desses diálogos, de coisas que a gente traz, essas sensações. E gostei muito de ver que existe uma estrutura, né, que está tentando dar conta disso. Eu percebi que teve um incômodo meu de falar, ai meu Deus, rígido, formato, tem que ser assim e tal. E ao mesmo tempo, uma alegria de ver que tem uma estrutura e que dá para observar e dialogar em cima dessa estrutura, né? Em cima de algo um pouco mais concreto. Então, fiquei com essa coisa dúbia. Mas saí no final, acho que a resistência foi mais no início, e aí no final saí muito feliz. Porque eu venho da comunicação não violenta, né? Quer dizer, eu venho da comunicação padrão empresarial, castrador e tal, mas estou há 5 anos
num estudo profundo da comunicação não violenta e trabalho com isso hoje. A comunicação não violenta e o corpo, né? Esse diálogo do corpo também não violento. E ressoa muito em mim esse olhar sistêmico, estrutural, né? Das bases, do que está por trás. Às vezes eu sinto muita falta da gente olhar o que está por trás. Então, vocês traziam ali na casa, né? Vamos olhar qual é o fundamento dessa casa, qual é o solo dessa casa, porque geralmente a gente fica debatendo as paredes e o telhado da casa, né? E aí um sistema troca o sistema A pelo sistema B, então não é capitalismo, então é socialismo, enfim. E a gente não cuida da fundação da casa, né? Mais do que do piso, da fundação por trás. E foi isso que me deu muita alegria de ver no trabalho de vocês e desse coletivo, que eu amei o nome, Gestos, né? Amei o nome. E quando o Dino perguntou agora, eu ouvi que era para sentir o que era modernidade. E aí eu senti assim no corpo. E eu comecei a rir porque a primeira palavra que veio foi velho. Então, modernidade veio velho e veio muito forte para mim performance. Acho que é o que traduz bastante para mim. Eu sou da dança também, eu era do balé moderno, então acho que associo muito a performance, a externo, pouco cuidado com dentro, com a base, com a estrutura e mais preocupação com fora, com o externo. Meu nome é Camila e eu já nem lembro mais qual é a pergunta inicial, eu acho, mas eu acho que eu estava pensando aqui como que eu cheguei em vocês, mas eu cheguei em vocês através do Futuro Possível e estava pensando como que eu cheguei no Futuro Possível. Eu não sei falar, mas foi nessa quarentena. Talvez tenha sido através da Carla, né, que está dando o curso de mergulho, né, da ecologia profunda. E eu acho que quando eu penso em modernidade, me vem a palavra artificialidade. E eu acho que todo esse tema me toca muito. Eu estou muito deslumbrada com o Futuro Possível, assim, tipo, tudo que aparece lá, eu leio, eu me envolvo, eu falo para todo mundo. Eu estou muito mesmo. Eu sinto que esse momento tem me dado abertura, assim, para um novo olhar e para uma nova experiência que até então eu não tinha, assim, né, dentro desses temas todos, assim. Eu sou psicóloga e eu acho que me toca em duas questões principais, assim, pensar nesse tema todo. Uma é, eu entreguei meu apartamento em São Paulo e tô sem rumo, né? Vim para casa dos meus pais, mas tipo porque eu não sei para onde eu quero ir, mas eu não quero mais morar no meio urbano. E ao mesmo tempo eu tenho questionado muito como atuar de uma forma que eu integre essa intenção de construir uma comunidade regenerativa, assim. E eu tenho um projeto de orientação profissional que eu tenho lido muito tudo isso que vocês mandam, tudo isso que eu tenho acessado para integrar isso dentro desse trabalho. E eu já nem sei se eu falei o que era para falar, mas foi isso. Tá? Então tá bom. Obrigada. Obrigado. Amanda? Oi, gente, boa noite. Estou até arrepiada aqui, porque eu estava pensando no que eu ia falar, e aí eu vim logo depois da Camila, né? E eu sou psicóloga também, e uma angústia muito grande que eu tenho de como conectar todos esses aprendizados do futuro possível, né? Tudo que a gente vem aprendendo na comunidade de vocês, incluindo as questões relacionadas ao que a gente vai falar aqui hoje, com a minha prática clínica, né? Como trazer, como ser uma ponte para facilitar a mudança de comportamento das pessoas para esse novo paradigma, rumo a um futuro regenerativo, né? Então, eu penso muito nisso também, Camila, como integrar tudo isso, né? Eu fiz parte da primeira turma do curso do Futuro Possível e foi uma quebra de paradigmas muito grande, assim, foi um divisor de águas mesmo na minha vida. E foi lá que eu tive o primeiro contato com essa palavrinha, né, decolonização. E
E hoje eu estou aqui para aprofundar mais, né, nesse conceito, que ainda não me aprofundei, né? Tive esse primeiro contato lá na turma, mas ainda não me aprofundei. E a primeira palavra que me vem à mente, né, quando vocês perguntaram, né, o que é modernidade, né, a primeira palavra foi angústia. Acho que até por conta da minha prática clínica, né, me veio assim, modernidade, saúde mental, angústia, né? O que isso gera nas pessoas e o que gera em mim também. O impacto foi esse, essa palavra. É isso. Obrigada. Obrigado. Acho que a Pri, se puder. Depois a gente faz a Thaís. Oi, gente, boa noite. Para mim, é um assunto muito novo. Eu estou cursando Direito e a minha área de pesquisa, o que eu mais trabalho, é mais uma visão anticapitalista, anti-patriarcal e anticolonial também. E eu achei que os estudos, assim, sobre bem viver, sobre a perspectiva decolonial, eu tô achando que é um aprofundamento, sabe, de tudo, assim, porque eu sinto que é algo que vai além. Até uma dúvida, assim, também me surgiu, que eu tava lendo os textos, que a cartografia, para mim, tipo, que eu entendi, se vocês puderem me explicar melhor sobre isso também depois, que seria, tipo, o comunismo também se encaixaria, essa cartografia, a visão da casa em cima do mundo. Eu fiquei com essa dúvida vendo. E, para mim, primeiro, quando vocês falaram modernidade, a primeira palavra que me veio foi colapso. Tendo em vista a pandemia, tudo que a gente está vivenciando, degradação ambiental, mas depois eu fiquei mais intuitiva e pensando o que será, acho que não, talvez não seja essa palavra que mais me vem, e depois me veio dor, no sentido da desconexão do homem com a natureza, até desde quando surgiu o próprio sistema capitalista, que depois teve inclusive a caça às bruxas também, e toda essa dor, assim, que é de anos até aqui e ainda não mudou, né? Tipo, ainda há um silenciamento, assim, dos povos colonizados, das suas culturas, das suas ancestralidades, e acho que é mais isso. Tudo isso para mim é novo, minha cabeça, assim, tá muitas ideias, muita coisa a se pensar, muita coisa ainda para aprender. Eu tô amando pesquisar sobre isso, estudar sobre isso. E eu assisti os vídeos que foram colocados no grupo, li também as leituras indicadas e eu conheci tudo isso, foi uma amiga minha que me incluiu no grupo. E é mais isso, pessoal. Tô ansiosa para aprender ainda mais com vocês. Bom, eu sou a Thaís, estou junto com o Futuro. O tema de colonização para mim veio primeiro, né? Sempre teve ali, porque eu tenho uma amiga que fala bastante sobre isso, então ele sempre teve no fundo, mas eu nunca entendia muito bem. Ele veio muito forte na Schumacher, que é uma faculdade da Inglaterra que eu fiz, porque tinha um olhar muito de esse é o novo futuro, é isso que devemos fazer. E isso agredia um pouco os saberes latinos e eu senti um pouco de tensão nessa área, entre o assistencialismo e o colaboração. E mais recentemente, com o Futuro, com o contato com a Camila e a Dina, eu venho aprofundando, aprendendo muito. Nossa, demais. E para mim é um lugar bem doído, um lugar que dói demais por conta de eu me sentir responsável sistemicamente por muitas coisas, um lugar que dá vontade de chorar, um lugar que me incomoda, e um lugar que eu tô adentrando aos pouquinhos, assim, que eu sinto que tem bastante cura, assim, para acontecer. E quando eu falo a palavra modernidade, eu queria honrar que, por muito tempo, a palavra modernidade na minha cabeça foi inovação, coisas novas, né? Tipo, exciting, tipo, novidades, né? Excitantes. E hoje eu escuto modernidade, a única coisa que eu consigo pensar é violências sistêmicas.
Obrigada. Acho que a Fernanda já respondeu aqui escrito. Flávia, quer falar? Vou terminar. Obrigada. Olá, pessoal. Eu cheguei, acho que foi alguma publicação, não sei se foi da Lua, lá na rede da Fértil. Aí eu cheguei no Futuro Possível e conheci o trabalho do Terra Dentro no Olos, através da Vanessa. Compartilho com várias falas aqui, a minha opinião vai também na direção de várias falas, e vejo também colapso, violência sistêmica, mas eu acho que tudo isso me leva a crer que a gente está numa cura sistêmica. Eu acho que é por aí. Obrigada. Obrigado. Tem alguns ganchos que eu queria pegar, mas vamos ver o que acontece. É interessante, né? Porque a gente ouvir o que quer dizer a modernidade, quais são as palavras que vêm, também nos coloca num lugar bastante específico, né? Então, puxando um pouco o que a Thaís estava dizendo, talvez sejam poucos os lugares que, se a gente trouxer a modernidade, não vem uma palavra com sentimentos que são positivos, né? Assim, então, eu acho que isso já é uma coisa que chama um pouco a atenção, vem muito dor, fragmentação, colapso, né? Tudo isso da gente entender que é um momento que se vive de uma certa forma de viver que vem trazendo algumas dificuldades que parecem irreversíveis e que não podem mais ser escondidas, né? Então, uma das coisas que a gente fala muito e tenta trazer muita atenção é a habilidade desse sistema de invisibilizar as coisas. E aí, eu acho que junto com isso também é importante a gente trazer que a modernidade é tão presente dentro de nós que não é possível que a gente, desse lugar, tente imaginar um outro tipo de universo. Assim. E por isso que a gente trabalha, a gente tem esse nome, né, dentro do coletivo, que é Gestos Rumo a Futuros Decoloniais, porque o que a gente está, na verdade, dizendo é que a gente não tem a capacidade de imaginar, dentro desse sistema, uma outra saída. Então, o que a gente está tentando fazer é entender os contornos desse lugar que a gente vive, para quem sabe gesticular para um outro lugar. E isso com uma certa até humildade de entender que talvez esse trabalho seja intergeracional. Isso é uma coisa que dá um certo desespero por um lado, mas existe algum tipo de alívio, né, de entender que não somos nós sozinhos. Em 2020 vamos ter que resolver essa tal história colonial. E aí eu acho que também é importante falar o que a gente entende como ex-colonial, qual é a perspectiva que a gente trabalha para poder falar sobre o descolonial, né? Então a gente entende o início dessa modernidade, dessa colonialidade, como a separação do ser humano com o planeta Terra. E essa separação que transforma a Terra em objeto, a Terra em propriedade, na verdade ela produz uma reação em cadeia de que todos nós passamos a ser propriedade e ter que provar o nosso valor o tempo inteiro, né? Então a gente de alguma forma perde nosso valor intrínseco. A gente costuma dizer, por exemplo, em nossos cursos que todo mundo começa validado. A gente tenta quebrar um pouco essa história de que a gente precisa provar o nosso valor. A gente não precisa provar o nosso valor está dado como parte desse grande metabolismo. E aí eu acho que essa transformação dos corpos em propriedade, que desencadeou uma série de outras violências, também traz para um ponto importante do nosso trabalho, que a gente entende que não dá para falar sobre insustentabilidade, sobre destruição do planeta, sem falar de violência sistêmica, porque aí a gente está cometendo uma nova violência. Também é importante dizer, e aí a gente tem que falar de cada um entender o seu próprio lugar de fala e de presença no mundo, mas eu particularmente, como um homem branco, tenho que entender que por mais que eu queira o bem do mundo ou qualquer coisa assim, por mais que eu ache que eu esteja agindo de um lugar que seja
bom, que seja regenerativo, eu sou herdeiro e beneficiário de uma série de violências que aconteceram e que seguem acontecendo, né? E que é importante conseguir lidar com isso. E aí eu acho que também um outro ponto importante que a gente sempre traz no nosso trabalho é que, então, essa modernidade, ela não é um problema informacional, né? Para a gente sair dela e existir de alguma outra forma, a gente não precisa de mais conhecimento ou de mais informações, porque para a gente a modernidade é um hábito de ser, existir que é violento. Então a gente entende a modernidade como se fosse uma espécie de vício, né? Puxando um pouco também aqui para, já que temos psicólogas no grupo, e a gente começar a entender, e um vício a gente até usa algumas metáforas que vão para neuroquímica, né? Então, tipo, a gente faz uma deficiência de serotonina que é compensada com oxitocina, dopamina e endorfina. Mas aqui eu vou segurar, mas só para explicar um pouco, essas metáforas também são presentes, né, nossa forma de trabalhar e enxergar a modernidade. E aí o que é importante para a gente também é trazer esse olhar crítico, mas entender que não é só intelectual esse movimento, porque o racional veio muito para frente dentro dessa tal modernidade. De alguma forma ele anestesiou nossas outras capacidades de sentir, de estar e de se comunicar com o mundo, e também de receber a forma como a Terra nos atravessa, né? A gente perdeu a linguagem para essas coisas. E aí, acho que só para concluir essa fala, porque junto o trabalho que a gente faz com os povos indígenas que são parte dessa rede da Terra das 5 Curas, é justamente um trabalho de pesquisa e entendimento de que tipo de práticas podem nos devolver essa habilidade de estar entrelaçado. E aí, então, eu vou aproveitar, porque eu acho que o que seria legal, na verdade, seria a gente trocar um pouco, ouvir algumas perguntas, comentários de vocês, mas eu vou só aproveitar para falar da casa, né, que veio essa pergunta sobre o teto do comunismo, né? Eu acho que isso é uma das coisas que a gente tenta usar, porque são experimentos pedagógicos esses. Isso significa que nossa preocupação não é estar certo, mas facilitar conversas que não estão podendo acontecer, né? E tentar mergulhar um pouco mais fundo. E a gente vive muito numa posição. Então, toda a crítica ao capitalismo, ela parece que ela é uma defesa do comunismo. O que a gente está tentando dizer, usando essa casa, é mostrar que o teto é diferente, mas as estruturas são as mesmas. A fundação dessa casa capitalista comunista é a mesma. A construção do Estado-nação, as fronteiras como elas são costuradas, né? Assim, a racionalidade como o valor supremo e que pode nos guiar, engendrar qualquer tipo de futuro, estão presentes nessas duas tentativas. Então, o que a gente está tentando entender essa casa colapsou das duas formas. É isso que a gente viu acontecer. Então, que outra forma existe de ser e de se estar no mundo? Acho que é isso. E aí, então, eu abro um pouco... fazer um adendo, né? Porque toda vez que a gente fala, tá virando quase uma ladainha que eu rezo. Porque toda vez que eu tenho uma postura, por exemplo, anticapitalista, as pessoas acham que a gente está defendendo o comunismo e é a única alternativa existente, né? E existem alternativas decoloniais, tá, gente? Então, assim, existem algumas tentativas, alguns estudos e que vale a pena a gente mergulhar neles. Sim, até é uma forma de provocar, até que a gente sempre já coloca essa dicotomia lá na frente para falar, olha, a gente está criticando aqui, mas não estamos trazendo necessariamente para esse outro lado, né? E só complementando o que a Lua falou, existem outras formas, né, de vida, e aí muitas delas são formas ancestrais, né, obviamente, são formas que já estão aí há milênios e por sorte, né, ou por muita força, na verdade, e luta das pessoas ainda estão vivas, e para nossa sorte, muitas delas estão aqui no Brasil, né, que a gente tem essa ancestralidade muito viva aqui. Então, a gente que trabalha muito bom, a Thaís também fez a faculdade lá na Inglaterra, a gente trabalha muito com a Europa, a conexão ancestral em vários países é muito mais longe, assim. Então, a gente, de uma forma ou de outra,
consegue ter um acesso, né, de ter vivências, né, indígenas, enfim, de estar próximo de uma maneira, e de ter eles na academia, né, nas universidades hoje. Então tem muita sorte mesmo nossa de poder ter esse contato. E eu vi a pergunta aqui da Camila da prática da teia das 5 curas, mas acho que antes de responder, a gente podia ouvir se alguém tem algum comentário sobre o que o Dino trouxe, algum comentário que quer ser dito, sempre pensando também, né, que se é algo que soma para os outros, ou que é uma pergunta, uma inquietação, algo que está queimando dentro de si também, podem trazer para a gente fazer uma pausa na nossa fala. Oi. Uma coisa que bateu muito forte em mim, assim, da fala de vocês, não só aqui, como também no vídeo e tal, no artigo, é essa questão de começar a aprender com o corpo também, né? Experimentar quais são essas alternativas e esses processos decoloniais a partir de outros sentidos, porque acho que são vícios da modernidade que a gente tem, né? Tipo, sempre ficar preso na leitura, no teórico, no intelectual, sem um movimento real, assim, um movimento no sentido de corpo mesmo, né? De tentar essas outras vivências. Então, isso foi muito forte para mim. E eu venho pensando algumas coisas de experimentar outras formas de vida, talvez ir para o interior, talvez me mudar. E no final do texto falava também, né, sobre como dá um desespero a gente perdeu o que a casa nos... A gente é beneficiário dessa estrutura, né? E a gente perdeu o que a casa nos traz de seguranças no sentido de uma vida construída, né? Tipo, como assim eu vou sair da cidade? Como assim eu vou perder minha relevância? Então, nesse meio urbano, o que é relevância? O que sabe, todas essas coisas, o que é meu genuinamente, o que é uma construção colonial de vida que eu tô tentando me adaptar de alguma forma e me apertando aqui dentro, assim. Então, essa ideia dos desconfortos e de uma vivência mais ampla foi muito forte, assim, para mim. De pensar além das coisas que eu tava fazendo, assim, eu vou ler autores latinos, tipo, não, é muitas outras coisas, né? Obrigada. Obrigado. Se mais alguém quiser falar? Queria só pegar um gancho e talvez fazer uma observação que quando eu ouvi sobre decolonial, sobre descolonizar, foi no corpo, alguns anos atrás. O movimento de descolonizar o corpo, principalmente as mulheres, né, nesse movimento feminista do resgate da mulher selvagem e de observação do ciclo, de potência do corpo. E sempre me pareceu um processo individual, como se fosse assim, tem a comunidade, tem a estrutura, e aí tem esse indivíduo, esse bicho, que faz esse processo de desdoma, né, para sair desse colonialismo, dessa domesticação que aconteceu. E tinha algo rachado nessa percepção, que era, caramba, e aí vai ficar vários indivíduos, né, selvagens, ou seja, não domesticados, individuais. Ainda, para mim, batia muito nesse lugar individual. E o que eu estou muito atenta para aprender com vocês já têm muito mais experiência, de como a gente se organiza em coletivo, né, disso. E a gente tem a felicidade de ter a cultura indígena, as culturas ancestrais aqui no Brasil, mas fica esse questionamento, né? Será que só tem essa forma de ser, ou é desse modo que a gente conhece, né? O que sobrou do que a gente conhece hoje no Brasil, em algumas tribos africanas e
pontos isolados na Ásia, que são diferentes entre si também. Ou nós, como bichos que já fomos domesticados, estamos no processo de decolonização, como é essa construção coletiva, essa reconstrução, né? Porque tem a decolonização e a desdoma, mas aí tem a reconstrução, para a gente se enxergar enquanto coletivo, enquanto sociedade. Então, se vocês pudessem trazer perspectivas sobre essa organização em comunidade de pessoas, né, de bichos, de seres humanos que foram já domesticados e que cresceram como nós nesses padrões e que já têm isso no corpo e no imaginário e no inconsciente, que é muito diferente de alguns poucos povos que não passaram por esse processo de forma tão intensa, né? Obrigada, Ju. Mais alguém quer trazer, antes da gente tentar fazer um comentário? Acho que eu vou trazer. Posso trazer? Claro. O Dino já ri. Então, eu vou trazer aqui uma buchinha. Eu até conversei com o Dino sobre isso já uma vez. Vou trazer de novo numa tentativa de uma reflexão coletiva sobre isso, né? Nós não estamos nesse barco na mesma posição, né? Em se tratando de raça, em se tratando de posição social e etc. Então, quando a gente fala de descolonização, eu sinto, né, que como é que a gente fala para pessoas que estão em posições diferentes, né, dentro desse sistema, de uma maneira em que a gente consiga acessar elas, respeitando as diferenças que existem. Ou melhor, vou refazer a pergunta. Como é que a gente tem uma postura decolonial que reconhece que nós precisamos ser iguais em direitos, mas diferentes nas nossas particularidades, né? Porque parece simples falar de decolonialidade. Decolonialidade já é complexo, em se tratando de diferentes posições no sistema e num processo que respeite as nossas diferenças, né, se torna mais complexo ainda. Então, eu não espero que vocês tenham uma resposta pronta, tá, gente? É só uma reflexão mesmo, que eu me faço sempre, numa tentativa de construir uma forma de abrir diálogo, né, de uma forma em que a gente não violente as pessoas que estão presentes, que a gente respeite essas diferenças. Ótimo, obrigada. Acho que a gente vai... Quer falar, Camila? Posso falar? Eu queria comentar uma coisa. Lá no grupo eu até cheguei a falar isso, assim, quando as meninas perguntaram, né, sobre o que a gente estava sentindo com relação aos estudos dos conteúdos que vocês mandaram e tal. E eu coloquei lá, assim, que acho que de tudo que eu li, tem uma questão que me pegou muito, assim, um ponto que me pegou muito, que eu tenho reconhecido, inclusive, em outros estudos, assim, por exemplo, eu tenho lido, faz uns meses já, que eu tenho me aprofundado muito no livro do Campbell, que é O Herói de Mil Faces, né, que ele fala da jornada do herói e tal, que é esse lugar do contato com a nossa vulnerabilidade, mas que eu sinto que está muito ligado a esse contato com a natureza da vida mesmo, né, tipo, esse lugar que... a nossa vulnerabilidade no sentido de somos seres para morrer, né? Somos seres vulneráveis, somos seres para morrer. E o quanto essa não aceitação e a briga com isso cria na gente, e eu acho que cria, inclusive nessa construção da modernidade, caminhos onde a gente alimenta a fantasia de que a gente pode se proteger dessa vulnerabilidade, né? De que a gente pode ter domínio sobre essa vulnerabilidade. E é muito engraçado, porque eu falo muito isso, depois que isso começou a fazer muito sentido com o livro do Campbell, eu enxergo isso em tudo que é lugar. Então eu fico repetindo isso, inclusive para os pacientes, eu percebo que eu vou trazendo isso. Porque eu sinto que esse é o lugar onde
eu acho que não é generalizar, né? Acho que não dá para generalizar, mas isso é o ponto que mais faz sentido para mim quando eu penso na desconexão com a Terra, assim, que é um momento, quando eu até usei a palavra artificialidade, eu não tinha parado para pensar por que eu usei ela, mas eu acho que me vem essa questão da artificialidade porque a gente vive uma vida que não é a vida na Terra, né? Que pensando nessa Terra como esse lugar onde a gente precisa se expor nesse lugar. Nós não somos deuses, não viemos aqui para ser deuses no sentido da perfeição, né? A gente veio aqui para ser esse humano de carne e osso. O Campbell fala de uma coisa assim, às vezes a gente quer negar o odor da carne, mas a gente veio aqui para sentir o odor da carne, assim, né? Tipo, para sentir esse lugar, não só a mãe boa, né? Mas a mãe que joga o passarinho do ninho também, né? Então, fazer as pazes com isso como uma forma de se integrar à natureza de novo, assim. Era isso. Obrigada. Tá, vou fazer um comentário aqui geral, mas obrigada, veio muita coisa muito rica. Não vão ser em forma de respostas que a gente vai comentar. A gente também é muito mais pelo sentido de abrir perguntas para que a gente possa investigar junto, né, para dentro. E acho que uma das coisas que eu queria trazer para começar a gente tenta, ao criticar, né, esse sistema moderno e falar então onde que a gente vai a partir desse colapso que a gente está vivendo e vendo e entendendo, a gente tenta fazer um convite para uma mudança de direção. Então, ao invés da gente ir em frente, e aí o em frente é tudo que é linear, que é contínuo, que é resolução, né, que é uma solução para um problema, tudo aquilo que é dicotômico, a gente faz um convite para a gente ir para dentro, para a gente ir para baixo. Aí é para dentro de si e para dentro da Terra, né, ao mesmo tempo, né, para a gente se conectar com esse grande metabolismo e que muitas vezes passa hoje, devido à nossa formação super individualista, né, que a gente se forma como um indivíduo tão fechado dentro de uma sociedade, passa por um autoconhecimento, um autodesenvolvimento mesmo, mas tentando chegar num profundo, mais profundo ainda, que não é só dentro de si, é dentro do todo. Aí conectando até um pouco com a fala da Ju, né, de como que a gente começou esses movimentos de decolonização do corpo. Eu também fui tomar conhecimento muito, acho que a primeira vez que eu escutei a palavra decolonização foi pela decolonização do corpo também, e por esse movimento feminino e tal, e depois eu fui entendendo e também me questionando como que ele integra com o movimento decolonial sistêmico e que olha para as violências sistêmicas antes de olhar para si próprio enquanto um ser que sozinho, de alguma maneira, se rebela contra aquele sistema, né? E então esse convite desse movimento não ser resolutivo e não ser em frente, mas ser para dentro. E nessa linha que a gente vai, sem muitas respostas exatas, mas tentando fazer esse espiral de perguntas juntos para baixo, né? Um pouco esse o convite mesmo. Então já foi muito boa e muito rica essa roda. Eu queria comentar um pouquinho sobre o que foi trazido, acho que mais no começo da conversa aqui, sobre como que a gente aprende, né, ou enfim, com os saberes ancestrais que estão presentes ou não, até um pouco da nossa pesquisa da Teia das 5 Curas, mas mais do que isso, dizer como a gente percebe, com a limitação da modernidade no nosso pensamento e na nossa capacidade de sentir, que fica muito limitada a tudo que eu consigo raciocinar ou a tudo que eu consigo minimamente processar ou colocar em linguagem, a gente perdeu a capacidade de imaginar amplamente um outro tipo de futuro, né? Então, quando a gente convida para olhar saberes ancestrais existentes hoje, às vezes é muito pontual, vamos juntos para, né, uma vivência com o povo pitaguari do Ceará específico, que a gente tem um trabalho lá. A gente estava organizando uma viagem, por exemplo, para junho, que não aconteceu. Mas, então, assim, tem esse tipo de convite pontual, mas não é para, digamos, aprender e imitar, então vamos viver assim, exatamente. É para que nos ajude a abrir um espaço cognitivo que nos faça capaz de imaginar outros futuros. E esses outros futuros nossos, com a formação de cada um aqui, diversa do jeito que é, mas também equalitária do jeito que é, provavelmente, até por a gente estar aqui nesse nível de conversa teórica, etc., por a gente ter esse tempo, né? Então, a gente tem uma coisa que é igual também, apesar da nossa diferença. A gente pode
se valer muito dessas ajudas para abrir mais a nossa capacidade de conseguir pensar futuros outros. Então, é um pouco a gente duvidar da nossa capacidade de sair da caixa, sabe? Quando a gente fala assim, não, já estou pensando fora da caixa, essa ideia já é muito... esse movimento aqui, desse círculo feminino ou deste tal coisa que eu faço, já é uma coisa contra a modernidade, eu já estou na cura, eu já estou na regeneração. A gente questiona um pouco isso. E a gente fala assim, não, vamos ficar um pouco de volta aqui e entender que, na verdade, tudo que a gente fizer a partir do nosso lugar, ele é limitado. Então, como é que a gente pode brincar com essas linhas que nos rodeiam, né? Com essas caixas que estão aqui. E aí, um pouco dos saberes indígenas pode nos ajudar para isso, um pouco de movimentos do corpo, né? De movimentos realmente de artes do corpo mesmo, de arte em geral. Então, a gente trabalha no coletivo com uma série de artistas que nos provocam de várias maneiras. Inclusive, o trabalho direto com indígenas desse coletivo começou mais tarde. Uma das investigações mais centrais no olhar decolonial do coletivo, que a professora Vanessa Andreotti trabalhava, veio do circo e do corpo. Então, era uma provocação. Tem uma artista, a Dani Demilha, ela facilitou com a gente o primeiro curso da modernidade, ou do fim da modernidade, a primeira edição, e ela trouxe esse olhar que ela vem trabalhando da ternura radical, que vem da artes do corpo, e agora ela está tentando, assim como todos nós, traduzir isso para o espaço digital. Então, como é que são essas práticas agora convidadas pelo Zoom, e semana a semana ela convidava para uma provocação diferente. Então, estão sendo experimentos pedagógicos que antes aconteciam rolando na terra e se enterrando não sei aonde juntos, e agora acontecem, né, digitalmente com outros formatos. Então, essas investigações se somam mais ou menos para que a gente possa se direcionar para um novo espaço onde imaginar é possível de outra maneira. Isso se conecta também, não sei quem viu, acho que um dos links que a gente mandou era o episódio 3 da série O que está emergindo, que chama Imaginar, tem o nome do título Imaginação. Que é a série que eu fiz junto com a Maria Clara Parente, que também é cofundadora aqui do Futuro Possível com as meninas, né? Eu trabalho com ela ainda, mas a gente fez essa série no ano passado. E a gente justamente estava nessa investigação e nessa pesquisa. Como que a gente abre espaço de imaginação? O que é isso desse olhar decolonial? Como que a gente imagina de outro jeito se a gente é tão formatado? E sempre que a gente acha que a gente está fora da caixa e indo num movimento evolutivo, na verdade a gente está muitas vezes repetindo as violências, né? Então, esse episódio imaginário, ele é um pouco fruto dessa questão que a gente tinha com a gente na época. E que hoje, juntando um pouquinho mais com o trabalho que a gente faz com o coletivo Futuros Decoloniais e com Terra Dentro, eu vejo que um dos pontos muito importantes de caminhar com a gente, quando a gente está tentando ir num movimento regenerativo, é para a gente ter um limite de até onde a gente pode errar, né? Então, a gente fala muito sobre novos erros. Tipo, olha, não sei se a gente vai acertar, não sei se é nessa geração, com certeza não é em 2020, com certeza não vai ser eu que vou resolver alguma coisa, mas a gente está coletivamente caminhando para que, né, a gente ande para um futuro possível mesmo, que viabilize não só a nossa existência, mas a existência de vida na Terra, né? Acho que isso é um pouco uma visão mais comum, mas até onde que a gente pode ir com esses erros? E aí a gente olha, por isso que a gente cola muito a visão da violência sistêmica histórica, e por isso que nem a Thaís falou, quando fala em modernidade, cara, desculpa, mas vem esse peso, agora vem esse peso, né, da violência sistêmica histórica que a gente não pode repetir, que a gente sente que hoje, como veio também muita palavra dor aqui, né, a gente já está mais sensível, né? Algumas pessoas, enfim, algumas comunidades têm uma sensibilidade mais aguçada e a gente sente essa dor coletiva. E a gente sabe onde a gente não pode ir, onde a gente não quer repetir, né? Os erros que a gente não quer cometer de novo. Então, apesar de ser um processo de muita experimentação, esse da gente chegar num novo modo de vida, num modelo de vida mais regenerativo, ele é um processo experimental, não tem uma saída pronta para a gente ir lá e copiar, né, ou comprar, ou consumir, não existe. Então, a gente tem que experimentar. Então, naturalmente, a gente vai fazer erros.
E aí o que a gente traz um pouco é a reflexão de aonde a gente não pode cometer erros, com que comunidades que a gente não pode pisar na bola de novo, com que tipo de existência que a gente não tem como ser violento de novo, sabe? Então tem um trabalho de entender limites mesmo desses erros e aonde que pode expandir a imaginação. E tudo isso a gente vai tentando trabalhar, né, nos cursos, nas vivências, também com uma maneira de enxergar radares, né? Como é que a gente pode ter um norte da nossa ação, seja ela no meu trabalho, que é sustentabilidade dentro de uma empresa hoje, mas eu também tenho uma ação de diálogo com muitas pessoas, que eu trago informação, etc e tal. Em qual direção que eu sigo, né? Porque não tem uma forma definida. Então a gente vai trabalhando radares para que cada um tenha a sua autonomia de conseguir se autodirecionar sem extrapolar violências sistêmicas históricas e alinhando essa direção, né? Que não é sempre para frente e para a modernidade, mas mais para dentro. Acho que é isso, um comentário geral. Quer falar alguma coisa? Não, acho que foi bastante coisa, né? Acho que a gente pode de novo fazer uma pausa aqui. Eu precisava de uma orientação um pouco, Thaís e Lua, só para saber até quando a gente vai, mas a minha vontade é voltar para mais uma rodada com vocês. Assim, acho que... se a gente puder... Sim, a gente está aberto, se vocês tiverem... A proposta era 1 hora, mas a gente sempre sabe que o coração abre e o tempo fica outro tempo, né? Então, pela gente, tudo bem, a gente está aqui segurando o campo com vocês e quem puder ficar, vamos ficar. Quem tiver que ir, tudo bem. E é isso. Tá bom. Vamos ouvir então mais umas 3 questões ou comentários ou aprofundar essas que ouvimos até agora. E a gente está lendo aqui no chat também. Obrigada quem está escrevendo. Amanda e Ju. Eu até escrevi no chat, mas vou só replicar aqui, porque é uma angústia grande que eu tenho. Até a Lua começou a falar, né, de como conversar com diversas populações, né, diversos, entre aspas, tipos, né, de pessoas. E acho que dentre tudo isso, a minha principal angústia é como furar a nossa bolha e falar justamente com os mais privilegiados, que é quem não quer nem saber dessa conversa, entendeu? Não que seja fácil falar com as outras pessoas, mas é que são comunicações diferentes, né? E hoje eu me vejo numa bolha extremamente privilegiada, onde as pessoas simplesmente não se interessam por esse assunto e a noção de a associação com a modernidade é justamente aquela que a Thaís falou, né? Que é uma coisa muito boa, que é a inovação, que a gente tem que estar sempre crescendo, né? E é muito difícil, né? A gente abrir uma brechinha nisso e começar a apontar as falhas desse sistema, né? Então, também não espero uma resposta pronta, não sei por onde ir, né? Mas acho que essa última fala, até da Camila, me trouxe um quentinho, né? Que é um processo experimental, mas que a gente tem que sempre estar atento, até anotei aqui, né? De onde não pisar na bola de novo, né? Então, assim, quando for furar essa bolha e chegar nesse outro lado, né? Que infelizmente a gente precisa falar assim hoje, porque é assim que está teoricamente dividido, né? Mas de tomar esse cuidado justamente com quem já foi tão violentado, né? Então, acho que isso me abriu uma portinha, assim, de como abordar, né? É isso. Só queria transbordar o que está aqui dentro. E eu sinto que tem uma coisa também que me pega, que é como falar com essas pessoas de uma maneira que a gente não seja violentado, sabe? Porque tem um desgaste, assim, inevitável. Porque as pessoas que têm o privilégio e negam, quando se coloca, elas vão sempre refutar com algumas coisas que parecem bobas, mas elas machucam, sabe? Então, das menores discussões que possam haver, do tipo... eu me sinto, às vezes, a gente está nos papos, por exemplo, hoje à tarde a gente estava num papo, eu e Thaís, e eu estava vendo a história se repetir, sabe, assim, com outras tecnologias, mas acontecendo de novo, assim.
E aí, toda vez antes de falar, eu me pergunto assim, eu vou falar de novo, sabe? Porque eu falo isso tantas vezes por dia e essa coisa de sustentar a atenção, uma hora fica chato até para quem sustenta, sabe? Do tipo assim, ah. Então eu sinto que a gente, por exemplo, eu tenho uma dupla que é essa moça aqui, ó, Thaís, que ela, apesar de todo o desconforto que isso gera nela, muitas vezes ela me sustenta para que eu possa sustentar a atenção, sabe? Então eu sinto que é um trabalho que quando a gente faz ele não individualmente, mas coletivo, se torna menos pesado, sabe? De ter esse recurso do outro, né? Para ela sustentar, para que eu me sustente. Às vezes ainda é necessário. Então, eu sinto essa coisa, assim, que no feminismo a gente já tem umas técnicas estabelecidas, né? Por exemplo, tem livros no feminismo que vão ensinar a gente que, por exemplo, numa sala, quando uma mulher fala e um homem tenta desautorizar, uma outra mulher ela se posiciona para ajudar a sustentar a palavra da mulher, né? Então a gente já tem isso já desenhado assim no feminismo. Eu sinto que nesse aspecto a gente ainda está engatinhando, né? Então eu convido todo mundo que está aqui, quando vocês verem uma pessoa levantando isso, seja ela quem for, que vocês ajudem a sustentar essa pessoa, porque é muito difícil, porque eu vejo isso acontecendo em várias falas, várias vezes por dia, assim. E aí, às vezes, eu nem levanto, porque senão eu vou me sentir desconfortável, porque é sempre quem fala que vai se sentir desconfortável, né? Porque o todo vai estar contra essa pessoa de alguma maneira. Então, eu estou compartilhando uma dor e também pedindo para o Dino e para a Camila uma orientação, não sei, a experiência de vocês nesse processo. Tá, tem mais alguma? Mais uma de repente, a gente fala mais um pouquinho. Só complementar isso que a Lua trouxe, que também ressoa bastante aqui. Mas talvez é um lembrete em voz alta para mim e que seja para todos nós de sustentar esse desconforto quando a gente está entre pares ou pessoas queridas e tem alguém que levanta essa bola e o mais padrão é a gente não bancar, não comprar isso, né? Então, acho que no feminismo, como a Lua trouxe, já são muitas décadas, né? Então, já chegou mais suave e mais padronizado para a gente, pelo menos para a minha geração. É muito mais aceitável, muito mais normal, natural. Mas buscar um lugar interno de sustentar o desconforto de poder sustentar a voz do outro, de que mesmo que é para além de mim, né? Que mesmo que não seja exatamente o que eu quero falar, ou se eu estou vendo que tá rolando um boicote, um silenciamento, ou de alguém que está trazendo um questionamento, uma questão importante de reflexão, eu já me percebi muitas vezes, tipo, no impulso de querer sustentar, e aí vem o desconforto de, caraca, mas isso vai me dar uma dor de cabeça aqui com o grupo, e vou me colocar nesse lugar da pessoa do centro da atenção, né, que vai junto, apanhar junto, né, digamos. Então, um lembrete em voz alta e também um reforço de convite para todos. E para mim, assim, só complementando, Ju, vai num processo do tipo, se eu deixo de falar, eu vou terceirizar para que outra pessoa faça isso, sabe? Então eu estou sempre jogando a violência para o próximo. E aí por isso que eu entro numa de toda vez tentar sustentar. Eu só realmente não sustento quando eu estou fragilizada emocionalmente por conta de outras questões, assim, sabe? Porque eu sinto que se eu deixo de falar, eu estou entregando para uma pessoa que pode estar num estado mais vulnerável que eu, sabe? Então é meio que esse convite é nesse lugar.
Eu queria falar também uma coisa rápida, que não tem muito a ver, mas acho que no fundo também acaba complementando, que é assim um questionamento que eu tenho, que eu também não tenho resposta, que é como a gente descoloniza, decoloniza as nossas crenças que a gente carrega. Então a Camila falou que a gente, até ontem também no curso Mergulho, a gente também falou que a gente carrega a ancestralidade da exploração da nossa terra, enfim, tudo que a gente tem no nosso corpo e na nossa cultura. E eu também acho que crenças também estão muito arraigadas sem a gente nem perceber. Então, eu não tenho resposta, mas como é que assim, a gente fala, por exemplo, dos saberes indígenas, mas automaticamente crenças de gerações e gerações vêm e que eu sei que não são minhas, mas que em algum lugar estão instaladas em mim. Por exemplo, índio não trabalha, índio não sei o quê, tem umas coisas, eu falo, mas isso não é meu, o que está fazendo aqui, sabe? Então, como é que eu decolonizo, né, essas crenças que chegaram, né? Eu herdei também, assim, acho que eu não sei nem por onde começar, mas que eu acho que é importante, porque também tem uma coisa, né, essas crenças inconscientes que estão assim ainda e que isso acaba sendo uma barreira também no diálogo de privilégios, no diálogo, porque aí você, né, assume essas crenças e fica muito mais difícil de alcançar, de dialogar, enfim. Obrigada. Flávia, você quer falar ainda? Você tinha tentado? Não, era rapidamente essa sensação de sustentar essa fala toda. Parece que é aquela brincadeira onde várias pessoas dão as mãos e se jogam para trás e todas têm que confiar uma nas outras no apoio mútuo, né? Essa sensação, porque eu acho que a modernidade ela tem muitas capturas sedutoras, assim, que às vezes até quem já tem, né, como a Camila falou, ninguém tá lá naquele lugar de estar o tempo todo sustentando a cultura regenerativa, por mais que esteja nessa direção, mas às vezes a gente também cai em pequenas capturas, né, da modernidade. E aí eu acho que essa a minha sensação é essa. Por isso que esse grupo de estudos aqui ele é fundamental, assim. A gente tem que multiplicar esse espaço. Tá, obrigada, gente. Muito rico de novo. Vamos ver como é que a gente faz alguns comentários aqui para a gente ir fechando. Vou começar um pouco pelo final, aí depois eu acho que o Dino volta para as falas iniciais que ressoaram mais umas com as outras. Mas sobre essa capacidade de sustentar a complexidade de si, né? Um pouco assim que eu leio o que a Bárbara falou, né? A gente tem dentro da gente essas pessoas, essas vozes, esses ancestrais que, né, tanto foram violentos quanto foram violentados, ou seja, né, aquela coisa de no Brasil todo mundo tem sangue indígena, seja na mão ou no sangue, né? É isso. E que mais perto ainda da nossa geração vem com uma visão de preconceito, né, de estigmas, etc e tal, e que a gente carrega essas vozes dentro da gente. Eu acho que é muito sobre conseguir desplanificar o ser, né, e se entender como uma pessoa, e aí psicólogas que me corrijam também, né, mas um pouco da gente conseguir se ver em camadas e com várias pessoas dentro da gente. Então, a gente tem até um exercício que a gente faz, algumas pessoas, a Lu, a Thaís, a Sil, já fizeram com a gente esse exercício que a gente traz como uma prática pedagógica, que é de um ônibus. É a gente se imaginar como um ônibus, um grande ônibus cheio de gente. E esse ônibus muda de motorista. Às vezes a gente acha que não, o eu é o motorista. E aí, quando você vai fazendo o exercício, não tem esse eu que é o motorista. Cada hora que acontece alguma coisa, a gente troca de motorista. Tem gente que é mais estável de alguma maneira e tem um motorista ali sempre, mas tem um monte de gente berrando nesse ônibus. E são vozes que você fala, o que está fazendo aqui? O outro cara queria jogar esse outro da janela, sabe? Então, acho que as práticas que nos convidam a aceitar essa complexidade de si e não a lutar pela coerência ou a calar essas vozes ou a querer a todo custo curar essas vozes, a gente acredita que são práticas que nos ajudam a navegar por esse momento que a gente precisa navegar
hoje, com toda a dificuldade que está lá fora. Então, é um pouco aceitar essa complexidade interna para conseguir navegar na complexidade externa. E aí cai por terra também uma busca que eu mesma tive por muitos anos da minha vida, que era uma busca por coerência. Né? Assim, tô coerente? Eu tô fazendo o que meus valores mandam? Eu tô agindo de acordo com o que eu tô falando? Né? Isso é um martírio, assim, sobre uma pessoa, né? Sobre um indivíduo. E claro que tem muitas... Eu tenho que tomar cuidado para falar isso, porque eu sei que tem muitas coisas muito importantes da gente ser coerente. Mas não é mais a busca que eu acho mais importante. Eu busco hoje mais aceitar essa complexidade e dar espaço para isso tudo, porque na busca por coerência eu me percebia calando muitas vozes, e calar não adianta, não resolve. A voz tá ali, né? O carinha só foi sentar mais pro fundo do ônibus, mas ele fica lá de trás berrando e influencia quem tá dirigindo, assim, digamos, né? Então eu tentei falar bem rápido aqui dessa coisa do ônibus que eu achei importante para a gente lidar com a complexidade interna. E aí conecta com um pouco da dissolução da importância, né, da diminuição da importância do eu, né? Porque daí quando o eu sou esses vários eus, que na verdade é uma grande confusão e que sempre muda e que é influenciado por um monte de coisas, as coisas presentes, passadas, futuras, ancestrais, espirituais, não materiais, né? Assim, tem muitas coisas que influenciam esse eu. E aí quando a gente consegue levar esse eu de maneira menos rígida e menos séria, de alguma maneira, aí só pincelando um pouquinho aqui na questão super densa que a Lua traz, mas eu acho que tem um pouco dessa outra maneira de entender o eu que pode nos ajudar a ter força de estar sempre ali em momentos que a gente precisa estar. Porque não é você sozinha, né? Você está conectada, você tem essa rede. E 2, mesmo que você, naquele momento, se sinta desgastada, e eu sinto isso também muitas vezes, de ter que ser a pessoa que levanta, que põe a voz, e a gente sabe que até só por ser mulher isso já sobe num grau, né, muito mais elevado em qualquer conversa, porque para você ser ouvida, você tem que estar se colocando o tempo inteiro com um desgaste mesmo, né, social. Mas quando a gente tira um pouco essa importância do eu e você percebe pelo todo que você simplesmente tem que estar ali e deixa essa dor passar, não se apega a ela, tenta se desviar do que não é seu, sabe? Porque a gente recebe, né? A gente bota e aí reflete um monte de frustração dos privilegiados que a gente está criticando, por exemplo, né? Que veio em outra conversa. Então, acho que brincar com essas linhas do eu tem a ver com brincar com as linhas da modernidade e da caixa, sabe? E não sei, é uma prática bem experimental também, mas que me ajuda um pouco quando eu tenho menos foco em, ai meu Deus, eu de novo vou lá me colocar assim. Tipo, a resposta é mais visceral, né? Mais imediata. Eu tenho certeza que você age assim também, porque eu te vejo em ação. Então, às vezes é assim, pá, eu nem tinha força, tava num dia péssimo, mas puta, me coloquei, tinha que me colocar. Me coloquei na frente, tinha que defender alguém mais vulnerável que tá atrás. Aí outra pessoa que também não estava querendo se desgastar naquele encontro, também vai e te defende, né? Então, tem uma coisa que não é tão racional, ela é mais uma dança, né? Que a gente entra junto, mas que eu acho que tem a ver com entender esse eu em várias camadas e esse eu menos fixo. Algo por aí. Eu acho que assim, vocês trouxeram as questões já um pouco com as respostas, né? Ou com pelo menos os elementos que fazem parte disso. Eu queria voltar na fala sobre radares, porque a gente nunca traz respostas mesmo, assim. Tipo, a gente nunca vai vir com alguma coisa do tipo, esta é a forma certa de fazer, siga esses passos e vai dar tudo certo. Porque voltando até para o nome do coletivo, a gente não tem as respostas. A gente acha que as respostas não estão aqui. Então, o nosso convite, ele é um pouco para como a gente vive, como a gente se comporta, essas respostas não estão aqui. Onde que a gente vai buscar elas, né? Como é que a gente faz? De alguma forma, uma das frases que a gente usa muito é tornar o invisível visivelmente ausente, né? Assim, então, é um pouco mais esse lugar, assim. E aí, o trabalho de radar, ele é importante para a gente, porque ele não tem as respostas,
mas ele nos ajuda a ir apitando e percebendo o que está acontecendo e quais são as horas que, nossa, nessa hora eu preciso entrar, outras horas que você entra e fala, ixi, eu não devia ter feito isso, porque, de novo, assim, a coisa do lugar de fala também colocou, para mim como homem branco, mas para muita gente privilegiada, uma oportunidade de ficar em silêncio e achar que não é com você, né? Assim, porque isso não é meu lugar de fala, então eu não posso falar. E quando a gente faz isso, o que a gente está fazendo é colocando a outra pessoa sempre numa posição que ela tem que ser barreira. Ela não pode falar o que ela realmente quer falar, porque a pessoa está sendo sempre barreira para os ataques que recebe o tempo inteiro. E isso, você perceber qual que é o momento de, peraí, eu vou entrar, porque se eu for barreira, aí essa pessoa pode realmente ter o espaço de fala dela, e quando eu vou entrar, e aí eu tomei o lugar de fala dela, é uma coisa que você desenvolve sensibilidade, e você erra, e erra muito. E aí também volta para um certo lugar, eu acho que eu queria trazer uma diferença que a gente fala muito de pessoas em lutas de baixa e alta intensidade, e é importante trazer essas diferenças, que o que a gente quer dizer basicamente é uma pessoa em luta de baixa intensidade é alguém que tem opção. Ou seja, eu posso ser um super ativista ambiental, linha de frente, vou lá, não sei, posso até ir enfrentar invasores ilegais de terras indígenas, vou lá com o meu corpo e tal. Agora, se eu decidir que amanhã eu não quero mais fazer isso, eu tenho essa opção. Essa opção está aberta na minha vida. E pessoas em luta de alta intensidade não têm essa opção. Elas precisam, de alguma forma, buscar um espaço para poder respirar. E aí, a minha impressão sobre isso é que quando a gente está em um lugar de baixa intensidade, a gente tem muita fragilidade exposta, porque a gente não foi calejado na vida para lidar com essas situações. Então, assim, é um pouco uma certa escolha de, às vezes, é o nosso corpo, e às vezes a gente vai sofrer a violência. E aí, sim, a gente precisa desenvolver a força, e quais são os nossos lugares de força para que a gente seja capaz de aguentar isso, para estar disponível e a serviço dessas várias lutas planetárias, assim. E aí eu acho que faz sentido todas as técnicas e processos disponíveis de autocuidado, por exemplo. Porque existe um certo lado do autocuidado, que é um autocuidado que ele serve para fortalecer o ego, né? E fortalecer os privilégios de pessoas que estão muito privilegiadas. E aí, por exemplo, sei lá, eu vejo muito... a Bell Hooks tem esse lugar do autocuidado como resistência, como força, como potência, e muita gente pega isso e leva para um lugar que é tipo, isso é só para fortalecer o meu ego. E não é isso que ela está falando. Então, acho que assim, tem um certo respeito de onde está vindo aquela potência, a gente se entender nesses vários lugares, assim. De novo, assim, tudo radares. Não é tô aqui ou tô lá, mas como é que a gente vai navegando por esses lugares. A gente vê, por exemplo, um outro movimento, para pegar um outro exemplo, tem alguns povos indígenas que a gente trabalha que usam a ayahuasca como uma medicina, como um professor mesmo, né? Assim, né? E aí a gente já tem visto movimentos que são ayahuasca para potencializar a criatividade para o trabalho. Assim, cada um faz o que quer da vida de alguma forma, mas não foi para isso, entendeu? Assim, e isso está de alguma forma desrespeitando e violentando um saber conservado há tanto tempo e que a gente tem a possibilidade de se encontrar com esse professor mais que humano, assim. E eu acho que a gente precisa honrar e respeitar essa experiência. Eu não sei se eu te respondi, eu nunca sei se eu te respondo, Lu. Eu vou falando e eu sempre acho que eu fui para um outro lado, mas eu acho que é mais ou menos Não, isso. foi ótimo. E eu quero dizer para vocês dois que vocês têm me fortalecido muito mesmo à distância, assim. Muitas das coisas que eu aprendo com vocês, eu aplico, assim. Eu exercito, eu tento olhar por um outro ângulo, tem me ajudado bastante, assim, nesse processo. Porque durante muito tempo eu deixei de falar, sabe? Do tipo, deixei de falar as coisas que eu sabia que estavam erradas e não me botava, assim.
E aí eu sinto assim que essa proposta de... Eu já tinha lido muito, né, na regeneração sobre essa postura da ambiguidade, né, de se permitir estar nesses dois lugares de alguma maneira, né, querer mudar o mundo, mas ainda estar dentro desse mundo que está todo cagado, perpetuando violências. Mas eu realmente só consegui sentir isso no meu coração, no meu corpo, no curso de vocês, assim, eu consegui entender o que era isso, sabe? Caiu a ficha, eu falei assim, é isso que é essa postura. Então, obrigada. Eu tô sempre cutucando porque para ver se sai mais alguma coisa, sabe? É assim que a gente segue mesmo. Não, eu acho que isso é importante também, veio muito a questão, né, do mal-estar. Eu acho que a Sueli Ronick fala sobre isso, né, de sustentar o mal-estar. A gente usa muito um mote também, que é como é que a gente tem conversas difíceis sem destruir as relações no meio do caminho, assim, e isso é muito importante, porque a gente vai ter que ter essas conversas, elas são importantes, assim, a gente não vai ter, assim, somos todos conectados, só que a gente perdeu essa conexão e a gente colocou no meio desse lugar, dessa conexão, muita violência. Então, assim, a gente vai ter que aprender a compostar isso. Não vai ter jeito, não vai ter uma saída de emergência que nos coloca de novo integrados todos no planeta. Então, eu acho que isso é um pouco uma questão que é importante. E aí eu acho que eu só queria comentar rapidamente que eu acho que foi a Amanda trouxe, né, como furar nossa bolha. E aí o furar nossa bolha significa falar com as pessoas privilegiadas. Eu acho esse movimento importante, porque normalmente quando se fala em furar nossa bolha, então como é que a gente chega nas pessoas menos privilegiadas? Eu acho que nesse tema é um tema que a gente tem muito mais a aprender com as pessoas que foram oprimidas e que sofreram violências e ainda sofrem, porque elas têm uma experiência de alteridade, de existir de outro jeito, ainda viva, ainda presente, né? Então, eu acho que esse é um desafio, assim, a gente, quando faz esse trabalho só a gente, né? Então, muito dentro de terra dentro, quando nossos parceiros indígenas não estão com a gente, o nosso lugar que a gente procura trabalhar é um pouco mais nesse lugar mesmo de uma branquitude crítica, né? Assim, porque é importante fazer esse trabalho, e vários trabalhos são importantes serem feitos. E aí, como é que a gente leva isso para mais gente? Não é muito o nosso trabalho, mas, por exemplo, o Futuro Possível faz isso muito bem, assim, então é muito mais para... Então, essa é uma pergunta que eu até passo muito mais para elas, porque elas têm uma capacidade de pegar essas mensagens e transmitir de um jeito para mais gente, que não é o que a gente faz. Então, acho que tem esse lugar de... São várias pessoas trabalhando em vários pontos e esses pontos vão se cruzando quando a gente enxerga que a gente está em direções parecidas, assim. Sim. Acho que a gente queria encaminhar para o fechamento aqui perto de 8h30. Pri, você quer falar? Você tinha pedido para falar? Pois é. Não, qualquer coisa a gente pode deixar para um próximo encontro, porque era mais uma reflexão mesmo e daí tá tudo bem, que eu acho que eu teria que formular toda a reflexão também. Tá bom, obrigada. Aproveitar que a Lu elogiou o nosso curso, o último, e convidar vocês para o próximo. A gente vai fazer uma segunda edição desse curso Fim da Modernidade. A gente mudou a data, a gente estava para começar semana que vem, na terça-feira, a gente vai começar na próxima, que é dia 11. Então, vou mandar o link. E vai ser 11 de agosto, 18 e 25. Então, são 3 terças-feiras. Vai ser bem baseado no anterior, mas já com bastante mudanças, até porque o anterior mudou ao longo do próprio caminho dele. E a gente já fez umas atualizações também com o coletivo. A gente tem um processo de criação pedagógica muito orientado pela professora Vanessa Andreotti. Então, a gente, depois do curso, fez um super debriefing com o coletivo também, já trouxe outras coisas. Então, estamos contentes de fazer essa segunda edição. A primeira foi super, assim, a primeira vez que a gente estava fazendo uma coisa no Zoom, então tinha toda essa coisa ainda da primeira experiência digital. Então, acho que vai ser bem legal esse segundo. Quem quiser é super bem-vindo. Vou mandar o link aqui. O que mais? E eu queria dizer, não sei se isso é verdade ou não, vocês me falam, mas de deixar o canal aberto para essas conversas. Então, tem sempre o Instagram do Futuro, que a gente pode conversar na comunidade, que tem esse espaço,
Mas também, se vocês quiserem entrar no Instagram e no canal do Terra Dentro e trocar, trazer questões, participar do curso com mais profundidade também, né? Mas esse lugar do tipo, tem uma inquietude, não se sinta sozinha, a gente está aqui junto, e aí traz uma questão, traz uma pergunta, e a gente está aqui para isso mesmo, né? Para se conectar, para estar junto. Então é isso, eu sei que esse espaço ele é curto, que a gente poderia estar junto aqui por horas e horas, talvez a gente até possa fazer um próximo grupo, né? Daqui a um tempo, né? Mas para a gente continuar até nas nossas individualidades, esse contato com o Terra Dentro, porque eu acho que esse projeto é muito lindo. Sim, sim, contatos abertos, posso mandar nosso e-mail aqui também. E é isso, assim, a gente até tem ideia também de ter um grupo de estudos Terra Dentro, a gente ainda não conseguiu organizar isso. Na verdade, a gente precisa que mais pessoas cheguem junto e queiram se auto-organizar. Então, estamos abertos com essas possibilidades, mas, por enquanto, a gente está com essa aproximação, que é esse curso aí de agosto. E agradecer mais uma vez ao Futuro, a vocês todas, por nos receberem em sua casa. Fica mesmo à vontade da gente trocar bem mais, assim, porque eu achei que a gente estava quase esquentando ainda, né? E já apareceu muita coisa. Já apareceu muita coisa muito boa, assim, foi muito bom essa troca, essas reflexões, para a gente é muito importante esse espaço. Uhum. É isso, super obrigado. Eu sei que esse assunto a gente vai pegando intimidade para conseguir falar das dores, na verdade, né? Então, por isso que às vezes o tempo ele tá contra. 1 hora é muito pouco. Total. Não, com certeza. Vamos fazer um segundo encontro, com certeza. Vamos dar um espaço para digerir e tal. Sim, e a gente pode trazer mais específico, né? E para aprofundar. Legal. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que veio. Obrigada, Camila e Dino, mais uma vez. Obrigada a presença, obrigada por estarem com a gente na comunidade sempre. E até a próxima. Um beijo. Maravilhoso, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu. Pode parar de gravar, Lu.